Olá, professores, como vão? Espero que tenham passado bem as férias, esse período de recesso que nós tivemos, não é mesmo? Nós estamos aqui novamente para conversar com vocês a respeito do segundo semestre e indicar, né, alguns caminhos possíveis para a nossa formação e pensarmos também nos trabalhos que podemos desenvolver com os nossos alunos. Eu sou Dani, da diretoria aqui Campinas Oeste, responsável pelos anos iniciais. Olá, sejam muito bem-vindos, todos os professores, diretores, coordenadores, supervisores, vice-diretores, todas as pessoas que nos assistem em mais uma semana de ATPC, né, de retorno às aulas. Eu sou o Paulo, professor especialista em currículo aqui de Química na diretoria, e eu vou falar um pouquinho com vocês no meio, né, nesse trabalho conjunto aqui com a Dani e a Regina, sobre alguns aspectos importantes do novo ensino médio. Olá, professor, professora. É uma honra estar aqui com vocês, retomando a TPC do segundo semestre, e nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o trabalho pedagógico, vamos sugerir alguns aspectos para ajudá-los no planejamento da rotina escolar para esse segundo semestre. A TPC, a formação dessa semana, da semana de 8 de agosto até 12 de agosto, irá retomar as orientações para a organização do segundo semestre e das habilidades essenciais que poderão ser priorizadas no desenvolvimento do trabalho pedagógico com foco nas habilidades de prática de leitura, desde os anos iniciais até o ensino básico, não é? As habilidades de leitura, ela foca desde então do primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. As habilidades envolvendo as práticas de leitura são primordiais, não é, para o avanço na leitura com autonomia de todos os alunos. Também vamos retomar a organização dos programas de recuperação. Então, nós temos vários programas de recuperação acontecendo, que aconteceram no primeiro semestre. Vocês tiveram o replanejamento, discutiram se esses programas de recuperação, né, como foram as etapas, o trabalho, os agrupamentos produtivos, e vocês então agora irão retomar os programas de recuperação. Inclusive, nós temos o Aprender Juntos com foco do terceiro ano ao sexto ano. E aí também, não é, iremos conversar um pouquinho com vocês sobre as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, a proposição de ações para superar as defasagens do primeiro semestre, então repensar, não é, as ações que foram realizadas em relação à aprendizagem no primeiro semestre, o quanto os alunos avançaram e o que propor então agora para o segundo semestre. O apoio à recuperação contínua das aprendizagens anteriores dos estudantes e a continuidade ao desenvolvimento das habilidades essenciais para o segundo semestre e a utilização dos diferentes recursos que apoiam a aprendizagem das aulas, não é? Da rotina escolar, como o centro de mídias, materiais impressos, como o livro didático, o caderno do aluno, os livros literários e outros tantos recursos pedagógicos que vocês utilizaram e irão utilizar nesse segundo semestre. Nessa formação, né, o percurso, então, será, como eu já fiz a apresentação da pauta, vamos trazer uma indicação literária e essa retomada da organização, então, do trabalho pedagógico para o segundo semestre. Bom, e aí, como indicação literária, nós estamos trazendo o lançamento do livro que chama A Carta de Moça, que foi escrito por Rose Rimbaud, da editora Brink Book, com a tradução de Nina Risi. Esse livro, né, ele traz a história de Moça,
um menino muito animado, que numa tempestade, uma dessas tempestades de areia, a tempestade trouxe uma folha de papel. E então o menino, ele decidiu fazer um desenho do lugar que ele mora, da aldeia que ele mora, né, para mostrar para o seu pai que mora em outro país. E a história começa assim: hoje fui acordado por uma tempestade de areia. O vento, além da poeira, me trouxe um presente, uma folha de papel. Imediatamente pensei em Baba. Vou fazer um desenho da aldeia e enviar para ele. Assim Baba não sentirá tanta saudade. Mas a aldeia toda não cabe numa única folha. Tile Boubacar é muito grande. Corri até o Conselho de Sábios para perguntar: será que moça conseguiu falar com os sábios? Será que eles deram alguma ideia para o menino? Continue conosco na formação, que daqui a pouquinho nós traremos mais um trechinho da história. E para a gente começar então a repensar, a refletir e a sugerir e a repensar alguns aspectos da rotina escolar, nós primeiramente queremos trazer, não é, e retomar um pouquinho, um trechinho do currículo paulista. O currículo paulista, ele afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões. Quais são essas dimensões? Intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando competências e habilidades essenciais, não é, previstas para o ano e a série que vocês estão trabalhando para atuar numa sociedade contemporânea e com seus cenários tão complexos, multifacetados e incertos. E aí, quando a gente pensa na rotina escolar, a gente traz para vocês, para a gente refletir, para refletirmos um pouquinho sobre as avaliações. Nós temos inúmeras avaliações acontecendo, tanto avaliações externas, né, como para os anos iniciais, sondagem do sistema de escrita alfabética, sondagem de números. Né? Lá no início do semestre, nós tivemos a avaliação diagnóstica de entrada. O ano passado foi realizada a avaliação de fluência leitora, avaliação de aprendizagem em processo, temos os resultados do SARESP, do SAEB, e também como instrumentos, né, nós temos avaliações elaboradas pela equipe escolar. E essa avaliação, né, ela procura subsidiar os professores, né, repensando, refletindo e planejando situações didáticas que visam auxiliar os alunos para alcançar as habilidades essenciais previstas para o ano ou para a série que vocês estão atuando, né? Assim como também nas áreas que vocês estão atuando. E aí nós estamos trazendo algumas questões, né, que são sugestões para refletir em relação aos resultados, né? Porque depois que os alunos realizam as avaliações, nós temos os resultados e o que fazer com esses resultados? Como refletir o que esses resultados podem nos auxiliar, nos ajudar a retomar, a replanejar as situações de aprendizagem. Então, quais são essas questões reflexivas? Quais informações os indicadores apresentam? Todos os alunos estão de fato aprendendo e progredindo no ritmo esperado? Porque alguns se saíram bem e outros não? Quais habilidades os alunos estão desenvolvendo ou deixando de desenvolver em cada turma? Quais as fragilidades e os desafios a serem enfrentados daqui para frente? Não é? Então, lá no replanejamento, vocês tiveram um momento de refletir o quanto os alunos avançaram e quais são as necessidades
pedagógicas para este semestre, não é? Quais serão os desafios? Quais situações de aprendizagem, né, foram pensadas para ajudar os alunos a avançar? Aí vamos trazer mais um pouquinho, mais um trechinho, então, da nossa indicação literária, não é? Então, só retomando um pouquinho, Moça, ele correu até o Conselho de Sábios para perguntar se eles tinham alguma ideia do que desenhar para o seu pai. Corri até o Conselho de Sábios para perguntar a eles o que desenhar, mas como estavam muito ocupados, não me atrevi. Depois fiquei ouvindo as mulheres que preparavam o cuscuz e os rangidos da polia do poço que girava e girava. Já sei, vou desenhar os sons da aldeia. Pensei, mas será que ele realmente, não é, chegou, definiu o que desenhar para o seu pai, para mostrar o lugar que ele morava? Então fica aqui, não é, mais um trechinho da nossa história, da nossa indicação de hoje. E aí eu quero chamar a Dani, o Paulinho, para continuar com a formação, trazendo um pouquinho das competências gerais da BNCC que foram reiteradas pelo currículo paulista. Muito bom, Rê, vamos aguardar aí então, né, as próximas informações, né, sobre o livro, né, que é um livro muito bacana e vale a pena aí como indicação literária para os nossos alunos e também para a formação dos nossos professores. Muito bem, como a Regina comentou com vocês, nós temos aí algumas competências gerais que foram retiradas, né, pelo nosso currículo paulista e que precisam ser reiteradas agora para o segundo semestre. E uma dessas competências, que inclusive são consideradas como competência geral, eu vou comentar com vocês, porque já que a Regina comentou sobre os dados das avaliações, né, exatamente as dificuldades que nós observamos, que os alunos vêm enfrentando, nós temos essa competência como aquela com maior dificuldade. Quando falamos isso, falamos não só dos anos iniciais, mas também uma sequência dos anos finais em ensino médio. Qual é essa competência? É a competência que comenta sobre argumentar com bases em fatos, dados e informações confiáveis para que possam se formular, negociar, defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos. Veja que perpassa, inclusive, aí a questão, né, de temas muito importantes a serem trabalhados. E também a consciência socioambiental e o consumo responsável em ambiente local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, esta habilidade, essa competência geral, depois ela será de fato trabalhada em diferentes sequências de atividades, considerando aí tanto nos anos iniciais, né, Fund 2 e até mesmo ensino médio, pensando na questão dos alunos, em como eles se posicionam, como eles leem de forma crítica e de que forma também eles vão considerar os seus argumentos. Uhum. Mas para que isso aconteça, a gente observa principalmente nas avaliações, né, das apps ou mesmo nas avaliações internas, dificuldades muito grandes de como o aluno pode identificar o posicionamento de diferentes autores quando lê, por exemplo, uma notícia, dificuldade em conseguir compreender em textos argumentativos o que diferentes autores falam ou argumentam sobre os temas, e essa é uma competência que precisa ser retomada pelas diferentes áreas, não só dentro da área de humanas, mas também, né, por diferentes áreas do conhecimento. Para trabalhar essa competência geral, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar é exatamente o conhecimento sobre a competência leitora, porque eu só reconheço o posicionamento de autores, eu só consigo me posicionar se eu consigo ler e compreender com clareza. Eu consigo identificar o gênero que eu estou lendo e eu consigo também identificar qual é, né, o papel daquele leitor enquanto lê algo que ele precisa se posicionar. E aí é algo essencial para retomarmos aí no planejamento das diferentes áreas, justamente, né, com essa reflexão. Como é que será que anda o conhecimento, né, sobre a questão dos gêneros ou o conhecimento de leitura? De que forma que os meus alunos estão lendo e compreendendo?
E de que forma eu posso agora fazer com que eles avancem nesses conhecimentos? Vocês já olharam os resultados da avaliação de aprendizagem e o resultado das avaliações internas? Fizeram justamente aí um comparativo? Como é que os alunos andam em relação às competências leitoras? Então, é algo para a gente retomar e pensar aí o que pode ser feito, né, para que possa ser trabalhado. Nós vamos sugerir algumas questões que não se encerrarão nesse ATPC, mas que poderão ser trabalhados ao longo das formações. Porque trabalhar com essa competência, nós sabemos que ela é trabalhada desde o primeiro ano dos anos iniciais. Então, é algo que precisa sendo ampliado e até aumentar o grau de complexidade nos anos seguintes. Então, vamos lá. E como que a gente pode trabalhar, então? Bom, no próprio currículo paulista, nós temos que, ao final do segundo ano, né, no ensino fundamental, nós temos que todos os alunos, é importante resgatar a meta, inclusive aí com as escolas de anos iniciais, a alfabetização de todos os alunos. Sabemos as dificuldades, sabemos das questões aí, infelizmente, né, vinculadas à pandemia, mas a partir de agora, como retomamos as atividades, não podemos perder de vista essa meta, porque considerando que é uma meta que nós precisamos atingir, né? Nós precisamos, inclusive, colocar metas de pequeno prazo para conseguirmos pensar e verificar o avanço aí dos alunos em relação ao processo de alfabetização. Porque quando a gente fala em compreensão de leitura, o primeiro passo a ser dado é o trabalho aqui com a compreensão do sistema de escrita, né? Que nós não podemos perder de vista. E o que o próprio currículo paulista traz em relação ao conceito da alfabetização? A alfabetização aqui ela é entendida não simplesmente como a leitura ou a codificação, né, que nós temos aí de letras, mas ela é entendida como aprendizagem, inclusive, da leitura, ou seja, o desenvolvimento da capacidade de compreender, de ler, de analisar criticamente diferentes gêneros que circulam em diferentes esferas da atividade humana e, em especial, em diversas linguagens. E de que forma, em diferentes linguagens, se manifesta a aquisição da escrita alfabética. Então, veja que aqui é um processo muito mais amplo do que nós, né, durante muitos anos foi trabalhado na escola apenas o reconhecimento de letras ou a junção de letras ou de frases. E é aqui que começa, não é, todo o conhecimento do universo leitor ou desenvolvimento desse conhecimento que a gente possa trabalhar com os nossos alunos. Bom, resgatando o que o currículo diz também, nós podemos pensar, né, a respeito de que forma, né, a alfabetização ela pode e deve ser trabalhada. Para que isso aconteça, é necessário pensarmos na gestão do tempo pedagógico. E aí nós podemos considerar a gestão do tempo pedagógico ao longo do processo de escolarização, pensando nas nossas modalidades organizativas. Vamos retomar? Pare e pense em o que são mesmo as modalidades organizativas? Como elas podem ser utilizadas dentro do trabalho do professor, considerando o professor de anos iniciais, anos finais e ensino médio, porque nós estamos tratando da gestão do tempo, né? Que modalidades são essas? Alguém se lembra? Fica aí para a gente poder discutir também em ATPC. Então vamos lá. Para organizarmos o trabalho com a linguagem, com outras áreas do conhecimento, é preciso levar em conta a forma mais adequada dessa gestão do tempo, considerando sempre uma organização que otimize e que ajude nessa utilização, principalmente do tempo didático, para não cair somente na aplicação de atividades que tenham um fim em si mesma. E o que nós podemos pensar quando falamos de modalidades organizativas? Eu preciso considerar pelo menos três princípios. Quais são esses princípios? O próprio princípio da organização do currículo em espiral, pois os alunos eles precisam ter contatos com diferentes objetos do conhecimento em diferentes momentos do processo de aprendizagem, de maneira que eles se apropriem melhor e que depois eles avancem e de fato, né, esses objetos do conhecimento se tornem mais abrangentes. Eu preciso levar em consideração a natureza de cada um desses objetos de conhecimento e suas necessidades, e também fazer uma seleção adequada, exatamente em função do tempo que eu tenho, em função das necessidades de ensino e de aprendizagem
aprendizagem que são colocadas aí para os alunos. No caso, fazer uma leitura e retomar essa questão das habilidades essenciais. Para tanto, é importante lembrar que Adélia Lerner, né, coloca que as modalidades organizativas, elas são identificadas por dois critérios fundamentais que distinguem uma da outra. É a frequência em sala de aula e a duração do trabalho justamente implicado nesta modalidade. Então, olha que importante. E afinal de contas, né, quais são essas modalidades organizativas que podem ser utilizadas? Então, vamos lá. Quem se lembra das atividades, né, justamente, permanentes ou habituais? Que são mesmo elas? São aquelas que possuem uma periodicidade frequente e determinada, aquela que os alunos já sabem que irá acontecer. Por exemplo, a questão da leitura, os projetos de leitura que a grande maioria das escolas desenvolve, inclusive colocaram aí dentro das ações do MMR, né? São atividades permanentes e que devem ocorrer. Aquelas atividades ocasionais que são tratadas de maneira não regular. Então, muitas vezes pode, dentro da sala de aula, acontecer determinadas situações em que se tenha que parar e discutir aquilo que aconteceu com aquele grupo, né, de alunos, mas é algo que não estava ou não está previsto dentro de uma sequência daquele ambiente escolar. E nós temos também a sequência de atividades ou as sequências didáticas de atividades, que é justamente baseado no nosso material, né, todo o currículo. Nós temos sequências de atividades que são organizadas para trabalhar determinado objeto do conhecimento, em que uma atividade está vinculada à outra, para que se tenha uma continuidade e também uma abrangência do que está se trabalhando. Então, é todo o nosso trabalho do currículo, ela está vinculada a essas sequências didáticas, e é justamente a importância que as atividades possam ser adequadas, ajustadas às necessidades, mas não necessariamente elas devem ser puladas. Ah, isso não é importante, eu vou pular para uma próxima atividade, sem, no entanto, eu considerar, não é, aquilo que está sendo ensinado. É como se eu perdesse de vista o foco daquela sequência. Então, muita atenção, professores. Às vezes, nós sabemos que por uma questão de tempo, de espaço, ou mesmo de necessidade, algumas atividades são suprimidas. Muita atenção a essa questão, porque se eu tenho que fazer ajustes, eu preciso pensar naquilo que eu estou desenvolvendo, no meu objetivo inicial em relação àquela sequência. E nós temos também os projetos didáticos, que envolvem leitura, escrita, produção textual. Esses projetos, né, em diferentes áreas do conhecimento, são atividades planejadas, que também têm uma sequência, ou orientam para a elaboração, mas que visam a um produto final. O grande elo de ligação entre as atividades é o desenvolvimento de um produto final. E é justamente os projetos didáticos que vocês precisam pensar na recuperação dos alunos. Não percam de vista que a melhor forma de recuperar é a partir de projetos didáticos, exatamente porque eles têm começo, meio e fim, e o aluno consegue compreender e o professor perseguir desde o início o objetivo que ele quer trabalhar, que é exatamente a recuperação da aprendizagem dos alunos. Além disso, é importante também considerar no planejamento das suas atividades o movimento metodológico. Nosso currículo prevê, pelo menos, três tipos de trabalho que possam ser desenvolvidos: um trabalho coletivo, em que é possível professor junto com alunos, né, ou com parceiros mais experientes, fazer circular informações relevantes sobre o que está sendo ensinado, e isso facilitar a apropriação dos alunos, em especial quando eu trabalho algo novo, seja em matemática, seja em língua portuguesa, seja em geografia, é muito importante que a gente pense no trabalho coletivo, né, na participação dos alunos em parceria com o professor. Após isso, eu posso trabalhar com o trabalho em duplas ou trabalho em grupo. Por quê? Porque já foi apresentado aquela proposta para os alunos e os alunos agora vão trabalhar com aquilo que eles se apropriarem em pequenos grupos ou em duplas. Exatamente a partir dessa interação que eles terão é que poderá se verificar quais informações foram mais apropriadas exatamente
e de que forma que essas informações poderão ser desenvolvidas em novos aprendizados. Então, é por meio da troca, para que eles organizem apresentações orais, é por meio da troca que eles possam fazer uma síntese, ou fazer mapas conceituais. Tem muitas sequências dos anos finais que prevê em diferentes áreas a construção de mapas conceituais, né, para que eles possam compreender. E o trabalho individual é a última proposta que a gente faz quando eu trabalho algo novo. Por que que é a última proposta? Justamente porque aí eu vou poder constatar se a aprendizagem desenvolvida após uma sequência de atividades, ela foi efetivamente compreendida e apropriada pelos alunos. Então, nessa etapa, é importante que se tenha informação a respeito do que se aprendeu, do que foi desenvolvido, para que novamente o aluno possa então expressar aquilo que ele compreendeu. Então veja que esse movimento metodológico ele começa do todo até encaminhar aí para o atendimento individual do aluno. Bom, é uma sugestão, e nós sabemos que isso faz muito sentido, principalmente para os alunos em processo de recuperação. Para a gente pensar nessa organização do tempo e do espaço, nas modalidades, nesse movimento metodológico, é importante retomar a questão de uma situação de aprendizagem. Muito se fala no nosso currículo em situações de aprendizagem, mas o que é mesmo uma situação de aprendizagem? Bom, ela sempre vai ser resultado de uma atividade planejada pelo professor e que sempre combina com uma intervenção pedagógica realizada durante essa atividade, para que possa, de fato, oferecer uma aprendizagem significativa para os alunos. Mas, Dani, toda atividade proposta pelo professor em sala de aula pode ser uma situação de aprendizagem? Se nós dissermos para vocês que não necessariamente, só é uma situação de aprendizagem, de fato, se o professor planeja, ele tem uma intencionalidade onde ele quer chegar e se, acima de tudo, ele tem intervenção pedagógica adequada. Senão a gente corre o risco de ficar uma lista de exercícios, uma cópia de textos, uma cópia de atividades ou a escrita de numerais de 0 a 100, por exemplo, nos anos iniciais, que muitas vezes não tem sentido algum para o aluno. Então, para que de fato você possa propor uma situação de aprendizagem, que princípios didáticos nós precisamos considerar? Eu já fui dando algumas dicas aqui na minha fala. O primeiro deles é que os alunos precisam colocar em jogo tudo o que sabem e pensam sobre aquele objeto do conhecimento em torno do qual o professor organizou a tarefa, né? Os alunos, eles precisam ter problemas para serem resolvidos, eles precisam tomar decisões, pensar juntos, por isso o trabalho coletivo, o trabalho em duplas, para conseguirem produzir alternativas, né? Eles precisam também garantir que eles conheçam a intencionalidade do professor, em especial a característica desse objeto sociocultural. Então, tem que ter um porquê, um objetivo, um motivo, né? Por isso que no caso da alfabetização ou para os alunos de recuperação, é importante o uso de textos de diferentes gêneros textuais e não, por exemplo, o uso de sílabas ou de palavras soltas, como a gente trabalhou aqui na recuperação com os professores de sexto ano, né? Ou mesmo com os de anos iniciais. As palavras vêm escritas em sílabas no nosso mundo? A gente lê silabando? Não, né? Então a gente lê a partir de um contexto. Então, se a gente não conhece esse contexto, como que esse aluno vai conseguir fazer sentido aquilo que se aprende? Por isso, a necessidade do que nós chamamos de conhecer esse objeto dentro dessa construção sociocultural real. E também é importante destacar que a organização da tarefa, né, ela tem que garantir a máxima circulação de informação, né, entre os alunos. Por isso que tem que prever interação entre eles e não o professor simplesmente passar a resposta para que o aluno copie essa resposta sendo considerada como a mais correta. É importante que se decida em grupo, né? De forma a responder aquele problema, de forma a calcular aquela situação, ou que diferentes formas que os agrupamentos chegaram na resolução daquela situação, problema em matemática, por exemplo, por que chegaram em diferentes situações, mas com o mesmo resultado. Então, esse intercâmbio, essa troca facilita bastante esse processo, né, de intervenção com os nossos alunos. E se eu preciso organizar o tempo, espaço,
garantir uma situação de aprendizagem, como a gente viu, e não apenas propor uma atividade é diferente de fazer uma situação de aprendizagem. Quais são os recursos pedagógicos que eu preciso, né, trabalhar, né? A gente tem aí o material que nós na nossa rede, como vocês podem observar, né, muitos de vocês já conhecem, nós temos muitos professores que também estão entrando agora. Então, nós temos aí o trabalho do Aprender Sempre, nós temos o material todo baseado do currículo em ação, né, tanto de anos iniciais quanto anos finais, para que vocês possam trabalhar. E agora o material de recuperação, que foi aí disponível, né, no último boletim, no link, o Aprender Juntos, né, para que vocês possam então conhecer as experiências matemáticas, tá? Tem o encarte do estudante, o encarte do professor, para que vocês possam trabalhar com os alunos esse projeto de recuperação. E é importante que muitas vezes o professor pode, inclusive, questionar o próprio coordenador, com tantos materiais, como é que nós vamos organizar essa rotina? Né? Por onde eu posso começar? Então, a nossa sugestão para vocês é que vocês se organizem, pensem nos dias determinados para recuperação, verifiquem as sequências do Aprender Sempre e também agora as atividades propostas, né, para o Aprender Juntos. Verifiquem de acordo com as necessidades dos alunos e também trabalhem com as propostas do currículo, exatamente para que o material possa ser complementar a outro, mas não percam de vista as habilidades. Então, verifiquem qual sequência do material é importante agora no segundo semestre para trabalhar com as habilidades. Selecionem, conversem com seus pares e observem nos materiais de recuperação, aprender juntos, não é agora o aprender sempre, como que a gente pode, de fato, organizar as sequências para que uma possa contribuir com a outra. E nós temos também, né, Paulinho, o material aí, vai comentar com vocês, né, do ensino médio, exatamente, né, com os mapas, para que a gente possa conversar um pouquinho. Então, Paulinho, vamos conversar com o pessoal agora um pouquinho sobre o ensino médio? Vamos sim, Dani. A gente vai agora, né, fazer aí uma conversa rápida sobre algumas especificidades do ensino médio, né, principalmente aí para a segunda série, que é importante a gente retomar, né, essa conversa com os professores e principalmente com os professores que tiveram aulas atribuídas de aprofundamento, né? Então eles precisam saber de onde partir, de como organizar, de como preparar as suas aulas. Então, para isso, eu vou ter que compartilhar minha tela aqui, eu vou apresentar o mapa para eles, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês, e aí a gente vai conversando. Então, pensando em tudo que a Dani e a Rê já trouxeram, né, sobre todo esse processo de retomada, né, para que a gente possa organizar melhor, né, as atividades agora, né, na sequência do ano letivo, né, é muito importante também para o ensino médio, o que as meninas já falaram até agora. Então, é importantíssimo os professores que estão com aulas atribuídas no ensino médio se atentar. Primeira coisa, estou dando aula na primeira série do ensino médio, então qual é o meu balizador, né? Que material é que eu vou partir para que eu possa planejar, para que eu possa pensar nessas minhas aulas? O currículo em ação, né? Então, para a primeira série do ensino médio, ele é que é o nosso balizador. Então, para isso, antes, na realidade, eu preciso verificar quais são as habilidades essenciais que eu ainda preciso desenvolver com meu aluno, né? Isso para os professores que já estavam atuando. E para os professores que entraram agora, né? Que tiveram aulas atribuídas agora, talvez nunca tiveram nessa escola em que estão com aulas atribuídas, né? Não conhecem esses alunos, né? De onde que ele vai partir para preparar essas aulas? De onde que ele vai partir para poder organizar a sua rotina, conforme a Dani e a Rê trouxeram para a gente? Como é que eles vão propor ações e atividades, sequências de atividades, onde poderão ser trabalhados todos esses aspectos de leitura com os alunos ao longo do semestre. Então, a primeira coisa que o professor tem que ter em mãos são esses resultados que as meninas já conversaram
com vocês, né? As discussões que tiveram aí no replanejamento, vocês tiveram tempo para pensar nesses alunos que vocês já observaram que tem muita dificuldade aí no conselho de classe série, né? Vocês já têm elencadas essas habilidades que eles estão com muita dificuldade, né? Vocês vêm trabalhando as avaliações internas de vocês já sabem quais, para quem já está, né, atuando, vocês já sabem quais são as habilidades essenciais que esses alunos ainda necessitam para que ele consiga avançar no ano série em curso, né? O resultado das avaliações externas pode ajudar, as sequências digitais, né? Todos esses recursos que as meninas trouxeram lá nos primeiros slides são recursos para a gente pensar, começar a pensar para organizar as nossas aulas. Então, para vocês, professores que estão iniciando agora, nunca deram aula, né? Como que eu vou partir? Então, converse aí com o seu coordenador, faça uma observação desse quadro de habilidades essenciais para o ensino médio, dê uma olhada no currículo em ação, pegue esse material para você dar uma olhada, né? Olhe, de fato, quais são esses alunos que ainda apresentaram muita dificuldade, converse com o seu coordenador que apresentaram, que eles identificaram que ainda estão com muita dificuldade no conselho classe série, se você não participou desse processo, né? Então, para você que está chegando, é importante esse diálogo com o seu coordenador para que você entenda em que ponto esses alunos que você vai trabalhar estão precisando realmente do desenvolvimento de algumas habilidades mínimas essenciais. Então, identificado essas habilidades, né, você nessa conversa, o professor que já está ali na rede, né, que já sabe, que já conhece esse aluno, né, você já tem ali delimitado qual é o ponto de partida para que você possa começar a desenvolver e planejar as suas aulas ao longo do semestre. Para a primeira série, então, do ensino médio, currículo em ação, com toda a parte de formação geral básica, toda bonitinha, né, com todas as sequências de atividades ali, né, preparadas para o desenvolvimento das competências gerais, né, tudo é muito tranquilo até a primeira série do ensino médio. Fica um pouco mais confuso, mas o confuso no sentido de novo para todo mundo, é quando o professor tem que trabalhar ali na segunda série do ensino médio, quando ele tem aula atribuída da parte do aprofundamento, né? Então, esse professor que pegou aí os itinerários, como é que ele vai fazer agora para trabalhar, né, a unidade curricular 2, né? Agora, a partir dessa semana, já da primeira semana de agosto, já vão começar a ser trabalhadas aí as unidades curriculares, né? Já tem a versão preliminar, essa que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Vocês podem pedir para o coordenador de vocês que eles receberam um documento orientador do replanejamento, onde tem um link que tenham acesso a esses materiais, porque no site da secretaria, por conta das eleições, já não está lá disponível, mas o coordenador de vocês tem um link onde ele tem o acesso a essa versão preliminar para que vocês possam fazer a leitura. Então, é importante vocês se atentarem, principalmente os professores que estão chegando agora e que estão com essa parte aí de aprofundamento atribuída. Então, e mesmo para os que já estão desde o começo do ano, como é um processo novo, é tudo novo, a gente precisa olhar para esse material com muito cuidado. Então, eu peguei aqui, dentre todos, um para a gente dar uma olhadinha, mas essa conversa que a gente vai ter aqui serve para qualquer um deles, né? Então, eu peguei aqui, né, um deles, né, um dos materiais de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. Então, eu peguei esse aqui de Ciência da Natureza e Tecnologias, cujo título é a Ciência em Ação. Então, a gente tem, aqui ele já faz parte da unidade curricular 2, e aí aqui ele já tem, ó, no sumário, uma apresentação do mapa, uma apresentação da unidade curricular, um percurso integrador, um quadro integrador, e aí ele já entra nos componentes, tá? E aí já tem os títulos deles. Nós vamos passar rapidinho por alguns aspectos que são importantes de vocês observarem, tanto os professores que já estão, né, que já estavam trabalhando, quanto os que agora tiveram as aulas atribuídas. Então, esse material, né, de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, esse, por exemplo, de Ciência da Natureza, ele é um material, né, de apoio e planejamento para você, professor, né? Então, ele é um apoio para que você possa planejar suas aulas, e esse material traz sugestões práticas com algumas orientações didáticas para você fazer um trabalho integrado na área.
já que o aprofundamento é um aprofundamento ali que a gente está fazendo dessa parte dos itinerários diário, né? Então, esses componentes, eles vão conversando ao longo do desenvolvimento nessa unidade curricular 2. Então, o professor precisa estar atento a isso. Eu preciso ler este material, eu preciso entender, eu preciso ver o que esse material traz, né, para que eu possa planejar as minhas aulas, já que ele me traz essas sugestões de práticas e orientações didáticas aí para a gente. Bom, esse material, o que ele traz, né? Esse mapa, né, esse material de apoio ao planejamento de práticas do aprofundamento, ele é pautado em competências e habilidades presentes no currículo paulista, né? Então, eu preciso, né, desenvolver, esse material precisa ser pautado, né, nas competências e habilidades do currículo paulista, que a gente acabou de conversar agora há pouco, tem aí para a primeira série do ensino médio, né? E as atividades sugeridas, né, elas têm foco nas habilidades dos eixos estruturantes, que a gente já vai ver já o que são esses eixos estruturantes, ampliando, que a intenção aqui é ampliar e aprofundar as competências gerais, né, e as habilidades específicas da formação geral básica, né, e isso tudo é articulado, né, para que desenvolva de forma integral, orgânica, progressiva, né, então a gente tem que levar em conta todos esses aspectos aí. Bom, continuando com esse material, ele traz uma apresentação da unidade, ele vem conversando um pouquinho com você, professor, falando o que essa unidade traz, qual é o tema, né? Qual é o tema contemporâneo que está sendo trabalhado, né? O que vai acontecer aí nessa unidade curricular, tá bom? E aí você vai se aprofundando na leitura e trazendo esse repertório para você. Traz aí um percurso integrador, né? Que ao longo dessa unidade, os componentes, né, irão propor atividade de pesquisa, né, de discussão em grupo, de prática, dentre outras, né, que estimulem o papel ativo dos estudantes. Então, ele vai trazendo alguns aspectos para a gente pensando aí nesse percurso integrador. É legal também a gente já aproveitar e falar um pouquinho, né, desse quadro integrador. Então, todos esses componentes que serão trabalhados nesta unidade curricular, né, nessa unidade curricular 2, como eles se integram? Então, tem um quadro aqui que mostra a atividade 1, como vida nos extremos, por exemplo, se integram com o rumo ao espaço, como que eles se integram com medidas para a existência da vida, como eles se integram do micro ao macro. Então, pode ver, ó, todas investigam e discutem, investigam, mobilizam, aprofundam, analisam, investigam, analisam. Então, como é que eles se integram, né? Como é que essas unidades, esses componentes aí, eles acabam sendo integrados. Então, é importante a gente também fazer uma leitura e prestar atenção bastante nesse quadro. Já vou passar agora, porque o nosso tempo é curto, já vou pegar aqui o componente 4, né, desse mapa aqui que eu conversei com vocês e mostrei a capa agora há pouco. É importante a gente pensar em algumas coisas fundamentais quando a gente vai preparar a aula e pensar como que a gente vai fazer para que aconteça da melhor forma possível o aprendizado dos alunos. Presto atenção ali principalmente na duração, de quantas aulas, em suma, é a previsão para que essa atividade seja desenvolvida, e aí você, professor, tem que dar uma olhada na atividade como um todo, conhecendo os seus alunos, verificar se realmente serão necessárias 3 aulas semanais, pode ser que vocês precisem de mais aulas ou menos aulas, dependendo de como você vai trabalhar esse componente aqui, né? O seu componente aí com os alunos e o desenvolvimento dessas atividades. Importantíssimo ler essas informações gerais, né? Eles trazem bastante coisa para a gente pensar. Por exemplo, esse componente ele fala do micro ao macro. O que ele propõe? Então, ele propõe analisar as condições físico-químicas favoráveis à vida, as transformações envolvidas. Então, ele traz uma série de informações do que este componente vai trabalhar aí ao longo de todas as atividades. Dando sequência aqui, a gente pode pensar, deixa eu pegar aqui mais para baixo, os objetos de conhecimento. Traz também para a gente, em alguns momentos,
algumas formas de avaliação, e aí ele traz alguns links para a gente ter acesso a essa leitura, para complementar o nosso repertório. Muitas vezes essas sugestões são leituras para que ampliem o nosso repertório como professor, ou muitas vezes textos e sugestões para a gente trabalhar com os alunos, então a gente precisa ficar atento a esses links, verem se eles estão funcionando, se realmente eles estão ali ainda para eu fazer a consulta. E aí a gente tem que ficar muito atento ao objeto de conhecimento. Então, eu vou lá e olho, né? Que eu vou trabalhar, né, com essa sequência de atividades. Então, eu tô lá, eu venho e olho condições físico-químicas, vida à base de carbono, e eu vou ali olhando tudo que eu tenho que trabalhar, que é o nosso antigo, o objeto de conhecimento, a gente trabalhava, qual é o conteúdo que eu vou trabalhar, né? Que a gente utilizava o termo antigamente. Então, quais são esses objetos de conhecimento? E aí, aqui que é importante a gente se ater. Então, ele traz aqui que o desenvolvimento dessas atividades, na sequência que está proposta, ela vai atender as competências da formação geral básica 2 e 3. E quais habilidades é que vão ser, deverão ser desenvolvidas, né? Ou que deverão os alunos terem ao final do desenvolvimento de toda a atividade, terem contemplado. Então, aí é que ele traz, né, por exemplo, analisar as diversas formas de manifestação da vida, né? Por exemplo, construir questões, e olha que legal aqui, elaborar hipóteses, previsões, estimativas, né? Uma outra que tem tudo a ver com o que a Dani e a Rê trouxeram, nesse sentido de leitura, comunicar para os públicos variados, em diversos contextos, né? Como que ele vai comunicar o resultado dessas análises? Como que ele vai fazer uma pesquisa de um experimento? Como ele vai elaborar e interpretar textos, gráficos, tabelas, símbolos, né? Interpretar textos de divulgação científica, olha a importância da leitura que as meninas trouxeram agora, aqui voltado para a ciência, né? Aí mais voltado para a alfabetização científica, como é que eu vou fazer isso com os meus alunos? E aí ele traz os eixos estruturantes que a gente conversou um pouquinho, né? Que é a investigação científica, processo criativo, intervenção e mediação sociocultural e o empreendedorismo, né? E aí as habilidades que estão associadas a esses eixos aí. Por exemplo, investigar situações, problemas, levantar, testar hipótese, selecionar e sistematizar com base em estudos, por exemplo, bibliográfica, exploratória e etc. E aqui os eixos estruturantes de cada etapa que vão ser desenvolvidas com essas atividades. Então, nessa sequência aqui serão serão trabalhados os eixos de investigação científica, processo criativo, empreendedorismo, mediação e intervenção sociocultural. Então, nesse aqui serão trabalhados todas. Algumas não, vocês verão que ao longo de como vocês forem fazer o estudo desse material, vocês perceberão que nem todas vão estar pautadas ali em todos os eixos, tá bom? E aí começa a atividade de fato, aí você vem dar uma olhada, está trazendo aí o número de aulas para essa primeira atividade, está propondo algumas sugestões, traz uso de algumas imagens, traz um saiba mais, de novo eu reforço, faça o teste desses links, vejam se são adequados para os seus alunos, né? Vejam se vocês não precisam fazer algumas adaptações, né? E aí depois o de olho na integração, também que é importante, principalmente nos momentos em que vocês conseguem sentar os professores, né, que estão trabalhando com esses aprofundamentos, e dialogar qual é a integração de cada componente que está sendo trabalhado ali nessas situações propostas. Então, eu acho que eu já me estendi bastante aqui, meninas, no horário. Eu acho que do ensino médio, né, então a gente tem que ficar atento. Habilidades essenciais previstas para que o aluno consiga avançar no ano série em curso. Primeira série, currículo em ação. Segunda série, principalmente a gente ficar muito atento nessa questão dos mapas. E na terceira série, que ainda está o nosso currículo antigo, que também tem o material para que vocês possam trabalhar com os alunos. Nós estamos chegando ao final dessa formação e para finalizar a nossa indicação, eu quero trazer mais um trechinho que diz: já sei, vou desenhar os sons da aldeia, pensei, mas não há jeito de desenhar um som. O que será que Baba gostaria de ver?
Será que o menino da nossa história, ele consegue decidir o que desenhar para o seu pai? Ele consegue, né, a ajuda de alguém? Então fica aí a nossa indicação, não é? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela atenção. Muito obrigada. Até uma próxima formação. Muito bem, pessoal, agradeço também a atenção e colocar aqui o núcleo pedagógico à disposição de todos, professores, coordenadores, o que vocês precisarem, estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos e um bom início aí dos trabalhos. Bom trabalho para todo mundo, uma ótima semana para vocês e até a próxima TPC.